Olá, pessoas inteligentes, interessantes, interessadas, sejam bem-vindos ao módulo 2 do nosso curso de desenvolvimento. Eu sou o Carlos Barreto e ensino profissionais, especialmente de saúde, a trabalharem melhor, a entenderem e reduzir o peso emocional do dia a dia. E para isso nós utilizamos a ferramenta de programação neurolinguística. Desta vez, na aula 2, nós vamos estar trabalhando os pressupostos da programação neurolinguística. Então, você já teve a aula 1, deve ter percebido que tem algumas coisas que acontecem de forma até inusitadas e a grande maioria, como vimos, é inconsciente. Então, eu quero te fazer esse convite. Lembrando ainda que as nossas crenças sobre os processos de aprendizado, inclusive, está no mundo do ambiente, que é o merecimento. Mas isso a gente fala para frente no momento mais adequado. E é uma coisa mais avançada. Neste primeiro momento, o que nós vamos descobrir dentro desses pressupostos é que não existe erro, apenas resultado. A programação neurolinguística trabalha com resultado de comportamento, é isso mesmo. Eu vou traduzir isso de uma maneira mais simples. Você fazendo qualquer coisa, você tem a intenção positiva do seu comportamento, ou seja, o seu comportamento naturalmente ele quer acertar. Dificilmente, ao menos que seja uma coisa planejada para dar errado, você vai fazer algo para errar. Você sempre vai fazer algo para ter sucesso. Então, o teu comportamento naturalmente trabalha para ter sucessos positivos. E aí está o motivo de não existir erros, apenas resultados. O que pode acontecer é que você não concorde, você não goste, você não aceita o resultado do teu comportamento. Aí já é uma outra conversa. Um exemplo disso é quando você faz alguma coisa e fica chateado vários dias, fica indeciso, inseguro vários dias. Isso é o quê? É o resultado do comportamento. Uma outra coisa interessante é que as pessoas fazem sempre a melhor escolha. Você está discutindo com alguém, seja quem for, não importa o motivo, não importa o tipo ou grau de discussão, mas você vai fazer sempre a melhor escolha para o seu comportamento. O que isso quer dizer na prática? Na prática, está querendo dizer o seguinte: você está fazendo aquilo que acha que é melhor para você. Então, você nunca vai fazer alguma coisa escolhendo errado, porque as pessoas fazem sempre a melhor escolha. Muitas vezes, infelizmente, nós não conseguimos ajudar as pessoas, seja por qual for o motivo, mas isso não foi uma escolha sua, isso foi uma condição da sua escolha. Então, nós sempre fazemos a melhor escolha que podemos. Outra coisa bem interessante para a gente observar é que todo comportamento é útil em algum contexto. Se nós pararmos para observar o seguinte: quando eu era criança, eu aprendi a chorar quando queria alguma coisa. Esse comportamento foi útil lá atrás. Então, eu queria a chupeta ou a mamadeira, então eu chorava, os meus pais entendiam que eu queria alguma coisa. Aí ficavam testando até identificar, este choro é para esse tipo de comportamento. Só que as pessoas crescem. Elas não continuam Peter Pan a vida inteira, elas crescem e, ao crescer, precisam atualizar esse comportamento. Só que se ela aprendeu que chorar ganha mamadeira, depois ela aprendeu que chorar não vai para a escola, depois ela aprendeu que chorar faz ganhar alguma coisa e quando não, ela chora mais e aí ganha, ela aprende uma coisa, que é um comportamento. Só que esse comportamento foi útil lá atrás. Você vai crescer, você vai virar uma pessoa adulta, você vai trabalhar, vai ser pai, mãe de família, e aí você vai chorar para ter atenção
Isso funcionava lá atrás. O mundo hoje não aceita você como profissional fazendo isso. Não adianta você chorar. Se você chorar no serviço para ganhar atenção, você é mandado embora. E, infelizmente, os últimos 20 e poucos anos, nós estamos numa sociedade que está ensinando a exceção do comportamento. E não observar o comportamento é o que nós comumente acostumamos chamar de geração mimimi, geração Nutella e outras coisas assim. Todas essas informações que nós aprendemos a chamar dessa maneira significa o quê? O comportamento que você aprendeu lá atrás foi útil naquele contexto. Se você tirar ele de contexto e quiser levar para a sua vida profissional, por exemplo, ele não vai funcionar. Então, todo comportamento é útil no contexto em que ele é gerado. E essa é uma coisa interessante. O simples fato de entender isso, mas entender realmente, já faz mudar tudo na sua vida. E uma outra coisa que é bacana dentro desse Expresso Código da PNL é que todos nós temos os recursos que precisamos. Olha que coisa interessante. O comportamento surge num contexto específico. Todos nós temos os recursos que precisamos. Será que nós temos realmente? Sim, nós temos. A única coisa é que nós não os acionamos. É diferente você ter o recurso e utilizar e você ter o recurso, não saber que tem e não utilizar. Quando você discute com alguém, seja qual for o motivo, você está fazendo isso porque precisa defender o seu ponto de vista. E essa sua articulação de defesa é o recurso que você tem. Pode ser um recurso péssimo. Pode ser o melhor recurso do mundo. Seja em qual extremo você estiver, você está trabalhando com o recurso que você tem para defender o seu ponto de vista. E isso é uma outra coisa que é importante saber. Mas saber isso é fácil, eu estou falando para vocês. Agora, assimilar isso dentro do seu comportamento, aí já é outra conversa. E é bem mais difícil, mas a gente vai trabalhar para que isso aconteça. Um outro pressuposto é que é melhor você ter escolhas que não ter. E aí a gente vai para uma outra coisa, né? Quanto mais flexível é o nosso comportamento, mais fácil é da gente passar por problemas. Se eu tenho a escolha, e a escolha neste caso é inconsciente, de fazer o seguinte: penso um problema que eu tenho, estou vivendo ele, e o meu comportamento está me dando um resultado que eu não gosto. Se eu insistir nesse comportamento, eu vou passar a vida inteira com dependência dele. Vou passar a minha vida inteira me sentindo mal, estando mal. E isso significa o quê? Significa que eu vou ter sempre os mesmos resultados. Porque eu não tenho comportamento, não tenho escolha para o meu comportamento. E o que é ter escolha para o comportamento? É, por exemplo, voltando aos mapas e territórios que nós falamos, se eu falo para você o seguinte: eu não me importo com o que você está falando, mas o que você fala me afeta, significa que eu não tenho escolha, porque eu estou dando a você a única possibilidade de ser afetado ou não. Eu não estou dando oportunidade de aprender, de ser, de crescer, de desenvolver. Eu estou dando uma limitação ao meu comportamento. Agora, se eu tenho habilidades dentro do meu comportamento para escolher, vai acontecer o seguinte: você faz uma observação com a minha pessoa. Eu vou pegar e falar assim: olha, esse é o seu ponto de vista, obrigado por me falar isso. Vou observar o meu comportamento, ver se aceito ou não. O aceitar ou não o seu apontamento ao meu comportamento, por exemplo, já é uma habilidade, já é uma escolha do comportamento. Então, por isso que nós falamos, é melhor você ter ferramentas para poder escolher o comportamento que você vai ter, do que não ter ferramentas e ser influenciado pelo meio em que você vive. Uma outra coisa é que a resistência ao comentário sobre a inflexibilidade do comunicador. Traduzindo isso em miúdos, é o seguinte:
Se você está tendo problema em se comunicar com alguém, significa que você tem uma resistência no seu comportamento e você não está dando escolha para ele. Você está sendo inflexível, logo você vai argumentar do mesmo jeito, logo você vai ter as mesmas respostas. Logo você vai continuar ficando chateado com tudo que acontece à sua volta, ou não dando bola, não dando valor, e entra no módulo Martinho da Vila, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Pô, Martinho da Vila não, Zeca Pagodinho. Você entra no modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, tanto faz como tanto fez, então já que tanto faz como tanto fez, você pode continuar tendo os mesmos resultados, mesmo que se esses resultados não forem bons, e isso é muito triste. E por último, são mais, mas aqui eu destaquei os 7 que mais vamos ajudar, o valor de um indivíduo é constante. Enquanto o seu comportamento pode mudar, isso quer dizer o quê? As coisas que você considera importantes, que você julga importante na sua vida, não tem preço. Porém, o seu comportamento pode mudar de acordo com a sua evolução emocional, de acordo com o que você pensa, com o que você age, com o que você desenvolve. O teu comportamento pode ser alterado comumente, porém os seus valores ninguém vai mexer, ao menos que você permita. E o teu comportamento ele vai sendo ratificado ao longo dos anos, e aí você vai criando crenças dentro do ambiente onde você está, e criando crenças dentro do ambiente onde você está, você vai acreditar que jamais vai poder mudar isso, e em acreditar que jamais vai poder mudar isso, você vai continuar tendo os mesmos problemas. De novo, esses problemas vão te levar a depressão, ansiedade e várias outras doenças emocionais. Medo, angústia, fobias, síndromes diversas. E isso não é legal. Então, se você entender esses pressupostos, isso por si só pode ajudar muito na sua vida. Quer ver uma outra coisa muito interessante? É que as pessoas se motivam pelo que elas podem perder ou para evitar alguma coisa. Por que não? O que está fazendo você se motivar hoje? Qual é, na sua vida, a coisa mais importante atualmente? Você está agindo para evitar perder alguma coisa? Ou você está agindo simplesmente pelo que pode perder, então você age? Vou dar um exemplo bem simples. E aí, para não levar para o comportamento, para entender isso, você vai ao trabalho, seja ele qual for, por qual motivo? Para ganhar o dinheiro, para pagar as suas contas no final do mês? Legal, parabéns. Você está trabalhando pelo que pode perder. E o que é que você pode perder se não for? O salário. Essa é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Porque quando nós trabalhamos pelo que podemos perder ou para evitar algo, nós trabalhamos tristes, sem empolgação. Nós trabalhamos desmotivados. Nós vivemos procurando motivos para não ir, achando motivos para ir. Eu vou dar um exemplo melhor disso aí para você entender. É tão sutil isso que muitas vezes passa despercebido. Neste mesmo contexto, você pode trabalhar pelo que você pode ganhar e não pelo que você pode perder. Como isso pode acontecer? Vamos pegar o mesmo exemplo? Eu acordei e vou trabalhar. Eu vou trabalhar porque eu quero receber o pagamento para pagar minhas contas. Eu estou trabalhando para evitar o que eu perco. Eu estou sendo reativo, porque se eu não for trabalhar, eu não tenho dinheiro, logo não pago as contas. A mesma coisa, só que o foco da sua vida está em local diferente. Eu vou trabalhar porque eu quero pagar as minhas contas. Ué, mas não é a mesma coisa? Você provavelmente deve estar pensando. Eu vou trabalhar para ganhar dinheiro para pagar as minhas contas ou eu vou trabalhar para pagar as minhas contas? Qual é a diferença de uma da outra? Simples, é que uma é reativa. A primeira coisa que eu coloco, eu vou trabalhar só para pagar.
porque eu preciso ganhar dinheiro para pagar minhas contas, eu estou transformando isso em uma obrigação. Eu estou reagindo para evitar algo. O que eu estou evitando? Não pagar as contas. Não pagando as contas, eu estou trabalhando. Agora, quando eu trabalho para ganhar alguma coisa, quando eu estou motivado para ganhar, quando eu trabalho para poder ganhar alguma coisa, isso quer dizer o quê? Eu vou acordar motivado porque eu sei que eu vou pagar as contas, vem pagar as minhas contas, porque afinal eu estou indo trabalhar, eu vou poder fazer mais planos. Olha a diferença aí que eu falei que era uma diferença sutil. Nenhuma você está indo trabalhar para pagar as contas, no outro você está trabalhando para fazer planos, mas você vai pagar as contas também. Percebe a diferença, ela é muito sutil, mas essa sutileza transforma o seu comportamento em algo poderoso, porque você está indo trabalhar para realizar sonhos e não para cumprir obrigações. E toda vez que você vai trabalhar para cumprir obrigações, você está se motivando da forma errada. Você está se motivando para evitar perder. Você está se motivando de forma errada. Você não está tendo uma motivação, você está tendo uma reação. E a motivação é uma chavezinha mágica que só abre pelo lado de dentro. Não tem como abrir essa porta, ou seja, só você mesmo pode fazer isso. Então, deixa de trabalhar pensando em perder e começa a trabalhar pensando em realizar sonhos. Essa simples mudança vai fazer você mudar tudo em sua vida. Só que isso, falar do jeito que eu estou falando é fácil. Você entender e colocar no seu comportamento requer sacrifício, porque você tem que admitir que a sua imagem, ela não é nada. O importante é como você é, e sim quem você é. Você está trabalhando para ganhar ou para evitar? Quando você trabalha para evitar, você é reativo. Quando você trabalha para ganhar, você é proativo. Pense nisso. E pensando nisso, a gente vai para uma outra coisa chamada generalização, distorção ou omissão. O que é isso? Vamos trabalhar uma coisa por vez, vai. Aí a foto está clara. Generalização é quando eu pego uma informação e transformo ela como uma coisa normal. Os homens não prestam, as mulheres não sabem dirigir, todo político é corrupto, ninguém sabe nada, os homens não prestam e por aí vai. Então, quando eu generalizo a informação, eu transformo a exceção em regra. Isso não é legal. Não é legal por quê? Porque tira a minha possibilidade de aprender e desenvolver. Por outro lado, quando eu distorço alguma coisa, dando de mamar aqui no shopping, você não pode mostrar os seios. Mas olha o tipo de propaganda que está no fundo. Percebe como é sutil essa coisa? A distorção transforma uma coisa. Por exemplo, ideologia. Ideologia é o melhor exemplo de distorção. A ideologia, seja lá qual for que vocês querem pegar, se a gente for pegar, via de regra, ideologia é pegar uma informação, transformar ela como verdadeira e não aceitar o contraditório. Aí eu começo a apontar que todo mundo está errado, tem que ser do meu jeito. E quando eu começo a dizer que tem que ser do meu jeito, eu começo a dizer que os outros estão errados. Eu estou distorcendo a informação para dizer que eu estou certo. Sendo que o que deveria ter, e ultimamente, nos últimos anos, principalmente, o que vem se acirrando esta coisa de posicionamento A contra B, C contra D, eu isso, você aquilo, alto, baixo, gordo, magro, eu vou distorcendo a figura da pessoa humana e vou generalizando que todos são assim, só eu que sou diferente. E eu vou começar a me encaixar como minoria. Logo, todos têm que ver do jeito que eu vejo, afinal eu sou minoria. E esta forma de ideologia mostrando a minoria cria uma distorção comportamental que começa a ser olhado por exceção, transformando-se via de regra. Então eu pego uma coisa que é
Por exemplo, os homicídios no Brasil, eu começo a dividir eles. Então, é homicídio, genocídio, suicídio, feminicídio, criancicídio. Eu vou criando várias faixas para distorcer o principal. A pessoa humana está sendo desvalorizada. E eu vou fazendo isso e vou transformando isso em ideologia, e essa ideologia eu vou transformando em discurso, e esse discurso vai se ramificando. Percebe como é perigoso isso? Por outro lado também, tem uma coisa que é omissão. Se olharmos essa foto aí, nós vamos ver o que é uma praia linda, maravilhosa, ou um local deserto, sem nada, sem ninguém. Mas praia deserto é legal. Então eu omito as informações. Será que é fácil chegar aí? Será que é difícil chegar aí? Como é que eu faço para chegar? Eu vou emitindo as coisas tudo para colocar os meus valores dentro desse processo. E aí a gente começa a ver algumas coisas que são, no mínimo, vamos chamar de interessante? Eu começo a observar que se eu faço tudo isso, qual é o cuidado que eu tenho que ter? Eu vou dar um exemplo mais fácil trazendo isso para o nosso dia a dia. A gente está em uma sala conversando, aí entra alguém, tropeça no tapete e derruba o café em mim. Se for o meu subordinado, eu vou falar, ele faz isso porque tem raiva de mim, eu distorci a informação, porque o que aconteceu foi ele torcer o pé no tapete, tropeçar no tapete e derrubar o café de mim. Eu vou generalizar isso sempre que ele entra na sala, ele tropeça nesse tapete e joga café em mim, mas foi só uma vez. Eu vou omitir a principal informação. Ele tropeçou no tapete para colocar, para justificar a minha crença, que é de distorcer, ele jogou café em mim. Percebe como isso é uma coisa complicada? Porém, isso nós fazemos sempre para as coisas fazerem sentido na nossa vida. E quer um detalhe? Graças a Deus nós fazemos isso. Sabe por quê? A quantidade de informação que nós recebemos todos os dias pelos meios de comunicação é absurdo. E se nós não tivéssemos filtros para distorcer, omitir e generalizar, nós ficaríamos loucos com certeza. Mas, por outro lado, também nós precisamos saber que isso é uma coisa que acontece na nossa vida, e saber disso ajuda a evitar vários problemas emocionais. Porque eu vou começar a entender como eu processo a informação. E por falar em processo de informação, de limpar os filtros, eu vou pedir para vocês fazerem um exercício para a gente poder avançar nisso, e aí faremos isso numa próxima aula. O que eu vou pedir para vocês fazerem é observar como é que as coisas acontecem à nossa volta. Quando você olha, ou quando você ouve com os seus valores, ou de que forma que você faz isso? Vamos observar isso durante essa semana, para na próxima aula nós falarmos como nós nos comunicamos. Eu acho que vai ser uma coisa bem interessante. Então, trabalho da semana, aí até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo, vai ser o quê? Observar como nós funcionamos, ok? Como é que você responde? O que você está omitindo? Um abraço, até a próxima, fiquem com Deus, e lembre-se, o mundo muda quando você muda, e você pode, você consegue, você merece.